Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do meu canal e hoje eu vou responder uma dúvida que me mandaram no Instagram. Eu sou meio suspeito para poder falar sobre esse tema, mas a pessoa realmente me mandou. Ricota, vale a pena abrir uma agência digital? E é tipo você ir lá e perguntar pro padeiro, cara, vale a pena ter uma padaria ou fazer pão quentinho toda manhã? Eu vou já dizer para você, começando, que sim, vale a pena, mas tem alguns detalhes importantes que eu observei ao longo dessa... Eu tô desde 2008, são 12 anos? 12 anos como dono de agência, partindo pro 13º ano aí, no ramo de agência digital. Eu posso dizer que desde 2004 eu era freelancer, então de 2004 a 2008 eu já fui freela, e de 2008 para frente eu realmente trabalhei como dono de agência. Então, desde o modelo urgência até o modelo agência, eu acredito que ambos valem a pena. Porém, o que é uma agência? Qual que é a definição de uma agência digital, né? Outra vez me perguntaram, Ricota, você acha que realmente em algum momento a gente vai começar, ao invés de chamar de agência digital, a gente vai simplesmente chamar de agência? Sim, eu acho que muito em breve a gente vai dropar esse nome digital e vai ficar só uma agência, né? Agência de publicidade, agência de marketing, como era antigamente, né? Não vai haver mais tanto essa separação, vai simplesmente ser uma agência, o digital vai estar embutido, né? Intrínseco. Agora, o que é uma agência? A agência antigamente, né, no modelo antigo, era quem realmente agenciava. Desculpa essa explicação muito horrível, né, mas era quem intermediava o contato entre quem queria fazer publicidade e o veículo de comunicação. Havia essa necessidade e obrigatoriedade de que tivesse um intermediador, né, para validar a informação e passar para o meio de comunicação como que deveria ser essa informação, principalmente na televisão, né. Depois vieram os jornais, revistas, onde a agência fazia o meio de campo. No digital, a agência é muito mais um braço extra para a empresa que contrata ela e não simplesmente um intermediador, porque hoje as ferramentas, as plataformas deram acesso para todo mundo. Então, para fazer um anúncio no Google, um anúncio no Facebook, qualquer pessoa pode criar uma conta, a própria empresa pode criar uma conta, contratar um colaborador, botar lá para poder fazer esse trabalho. Agora, a agência, ela é um braço a mais, um grupo de braços a mais. Então, até colocando aqui, vou relacionar como sendo um braço, né? Ele não é o corpo inteiro, mas ele é um item a mais onde uma empresa pode contratar para expandir e ganhar mais aceleração, ou até mesmo complementar uma ausência de profissionais nesse mercado. Por exemplo, sei lá, um dentista, ele vai fazer um site, ele vai ter uma pessoa interna para poder fazer o design, codificar e tudo mais? Não faz sentido, ele contrata uma agência. Leia-se que agência seja agência, consultor ou freelancer, agência ou freelancer, né? Porque o consultor normalmente terceiriza. Ele não vai estar dentro do dentista para poder montar, ele vai contratar a agência, ele vai contratar essa pessoa, esse grupo de pessoas que vai desenvolver aquele produto para ele. Mesma coisa de pintar o escritório. Ele vai contratar um pintor, um terceirizado, né, um braço que tem um know-how específico para poder fazer aquela tarefa. Ele não vai contratar via CLT um pintor para um ter determinado, colocar ele dentro do escritório, né, dele, do consultório dele, pintou tudo, ele manda embora porque acabou o trabalho. Então não faz muito sentido. Normalmente a agência é contratada como um braço que pode ter, e aqui sim, adiciona um conhecimento e não só o braço, tá? Então aqui a Mestre, por exemplo, ela é contratada de diversas empresas para somar conhecimento e braço. Às vezes a empresa tem uma pessoa no marketing, mas precisa fazer um monte de ações. Precisa comprar anúncios, precisa fazer um trabalho de SEO, precisa fazer um site, precisa fazer fluxo de nutrição, pensar na estratégia, definir persona, e uma pessoa só não dá conta de tudo, né? Normalmente não dá conta de tudo. Então ela precisa de mais conhecimento, gente com mais experiência que some a ela para poder fazer uma boa entrega. Então a agência passa a ser realmente algo que soma como mão de obra e conhecimento para qualquer empresa. E por que eu estou falando que a existência da agência é uma coisa positiva? Porque se a gente fosse pensar na quantidade de empresas que existe no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, seria praticamente impossível ter um profissional de marketing específico dentro de cada empresa. Ah, Ricota, mas não é o ideal dentro de uma empresa ter um profissional de marketing? Até é, mas não dá para você escalar esse volume de profissionais de marketing, porque não tem essa quantidade de profissionais de marketing disponíveis no mercado. Nem sempre você vai usar 100% do tempo do profissional de marketing dentro da sua empresa. Você vai usar talvez 40%, 30%. Então nessa hora, em vez de você pagar por um valor de um profissional que você, ou de um grupo de profissionais que você não vai usar completamente, ou que você não quer usar ao longo do tempo continuamente, né? Então 1, 2, 3, 10 anos, é mais fácil você terceirizar. Ou seja, se não é sua atividade de fim, você pode terceirizar. Eu sei que existem algumas pessoas falando, mas terceirizar o marketing é uma das coisas mais vitais.
Cara, para mim, na verdade, o que você precisa é ter o conhecimento de marketing, ter o conhecimento estratégico da sua empresa, isso é importante. Não é a agência que define o core, né? Por que a sua empresa existe, por que o seu produto existe, é você que tem que definir e você tem que entregar essa visão para a agência tornar realidade nos canais. Isso faz sentido, é a mesma coisa que o dono da empresa. O dono da empresa, ele define a visão para onde a empresa vai, mas ele conta com um grupo de pessoas para poder tocar e chegar até aquele objetivo que ele tem. Ele não vai fazer tudo sozinho. Então, o marketing pode sim e deve ser terceirizado. Por quê? Porque ele não é, né, a parte braçal do marketing aqui, ou a soma de conhecimento, ele pode ser delegado, ele pode ser passado para outra pessoa, porque não necessariamente tem que ficar centralizado no dono ou num grupo de pessoas pequenininho, né? Então, pensando muito mesmo, a existência da agência, ele faz sentido ser um terceirizado, não faz sentido você internalizar 100% do marketing, no meu modo de enxergar, mesmo sendo um dono de agência, eu entendo dessa forma que não é vantajoso para você, principalmente na questão de conhecimento. Quanto mais você abre a sua visão de marketing ou o objetivo da sua empresa, as agências de marketing normalmente já passaram por situações parecidas, já atenderam outros clientes. Então isso soma uma visão ao teu time ali, especificamente seja de produto, de marketing e vendas. E aí com isso você consegue traçar melhor a tua rota ou ajustar melhor a sua rota para alcançar um destino final. Agora falando realmente sobre se vale a pena. Então a gente falou que existe sim uma demanda, né? A gente nunca conseguiria ter profissionais de marketing em todas as empresas, logo as empresas vão procurar agências, ou seja, vão procurar profissionais que podem fazer isso por uma parcela do tempo apenas. Elas não querem contratar 100% do tempo, quero só uma parte. Então se tem empresa, faz sentido, tem demanda de mercado, faz sentido ter uma empresa. Agora, qual que é o grande cuidado das agências e dos freelancers? É uma palavrinha pequenininha chamada preço. O grande vilão aí das agências é que a maior parte das pessoas que empreendem como uma agência digital, como um freelancer, erram na hora de dar o preço. Eu falo bastante isso lá dentro do meu treinamento de gestão e vendas para agências, o Agência 10X, se por acaso só um spoilerzinho, né, uma partezinha que abre um parênteses. Se você não conhece meu treinamento, acessa lá agência10x.com. Talvez não tenha vagas abertas nesse momento, se tiver, show, vai lá, se inscreve. Se não tiver, deixa seu nome, seu e-mail para você poder receber quando a gente fizer novas turmas, tá? Então fecha parênteses. Mas quando eu falo lá dentro do meu treinamento, eu explico muito bem que o grande segredo do primeiro momento da agência é você conseguir ter um preço que te dê lucro. Então, para valer a pena, a tua empresa tem que dar lucro. Qualquer empresa, desde o tiozinho que vende churros na rua. Churros. Olha, churros. Fiquei com vontade de comer churros esses dias, mas é por isso que eu falei do churros, tá? Eu tô procurando churros. Churros. Mas enfim, desde o cara que vende churros, desde a IBM, desde o Google, no final do dia os acionistas, as pessoas que investem ou o próprio dono vai ficar feliz se a empresa der lucro. Por quê? Porque o lucro é o que pode ser dividido e remunerar os sócios frente ao desempenho da empresa. Então por isso que precisa dar lucro. Agora, se você tiver um preço que te dá prejuízo, a tua empresa afunda. Então é a hora que você fala que não vale a pena. E por isso que muitos dos colegas, das pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada, eles foram matando as suas empresas ao longo do tempo, ou sumindo com as suas empresas. Por quê? Eles viam que não valia a pena porque o preço deles, obviamente, não trazia o lucro necessário que eles precisavam. Às vezes eles precisavam trabalhar muito e ter um lucro muito pequeno, ou prejuízo. E aí ficava realmente um negócio que não era viável. Isso em qualquer negócio, tá, gente? Qualquer negócio, se ele começar a dar prejuízo semana atrás de semana, não vai valer a pena, não é só agência digital. Então, para dar certo, você tem que ter o preço. Ah, Ricota, mas como que eu calculo o preço? Isso é uma outra conversa, um outro momento. Tem mais vídeos aqui no canal, mas realmente dentro do meu treinamento Agência 10X eu explico tintim por tintim, dou toda a planilha, como que a gente precifica. Mas só para dar um spoilerzinho, não deixar você na mão, sempre o preço tem que levar em consideração o seu custo hora, seus custos fixos, impostos, né, no caso os tributos, e sua margem. Se você não usar esse tipo de visão e simplesmente copiar o preço do seu coleguinha, de algum conhecido, ou algum manual de alguma associação de agências que fala que deveria ser aquele valor, você provavelmente está dando um tiro no pé. Por quê? Porque você não tem certeza se o preço vai te dar lucro. E aí você vai ver tarde demais. Depois que você assinou um contrato de prestação de serviço, você vai ver que não está sobrando dinheiro e aí você vai falar, pô, agência de marketing ou agência digital não vale a pena, tá? Então, esse é um cuidado que você tem que ter quando você fala de agência digital. Então,
Pensando em abrir agência, o que você precisa se preparar para valer a pena? Primeiro, seu nicho de mercado tem que ter demanda. E eu falei para vocês, tem muitas empresas no Brasil? Tem, mas também tem muita concorrência. Já existe agência digital, não é uma coisa que inventaram esse ano. Já existe no mercado bem antes de eu nascer, bem antes possivelmente de você nascer. Não sei quantos anos você tem, mas possivelmente antes de 1920, isso lá nos Estados Unidos, no Brasil veio um pouco depois, mas a gente precisa entender que foi só aumentando, foi só facilitando a entrada. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas com conhecimento de marketing foram abrindo seus negócios, foram sendo freelas também para design, programação, SEO, inbound, publicidade, né? Compra de mídia, tem freelas de tudo quanto é tipo de conteúdo, de tudo que você quiser. Mas no geral, se você escolher um nicho de mercado, ou seja, ou um vertical de tipo de serviço, por exemplo, design, programação, conteúdo, ou então atuar para um mercado específico. Como assim, Ricota? Por exemplo, contabilidade, advocacia, e-commerce, bijuteria, sei lá, padaria, negócios locais, pode ser só grandes empresas, depende, obviamente, né, do teu porte, mas normalmente você escolhe um tipo de segmento de mercado para você poder atingir. Se você escolheu isso, massa. Depois define muito bem a sua persona, depois procura aqui no canal como definir o seu cliente ideal, né, para sua agência. E por fim, você não pode entrar com o preço errado, né, que foi o principal ponto. Você até pode errar na hora de definir um nicho de mercado. Escolhi contabilidade, mas não era tanto para mim. Você até pode mudar, mas se você começar com o preço errado, a chance da sua agência, né, depois de algum tempo que você abriu a agência, dar errado é muito grande. Então eu diria que o preço é uma das coisas mais importantes de você ter clareza quando você for abrir o seu negócio. Então, muito cuidado. Na hora de abrir uma agência, não basta só ter motivação, não basta só ter o conhecimento técnico. Tem que ter um bom planejamento, uma boa visão de mercado, uma boa visão de para quem que você vai oferecer e como que você vai colocar o preço inserido no mercado. É óbvio, o preço tem que ser um preço ajustado, por isso que não é fácil definir o preço. Você tem que saber os seus custos, mas também tem que saber o que o mercado pode aceitar. Não adianta você falar que eu vou vender serviços digital, né, ou como agência para padarias a um preço de R$200 mil mês. Dificilmente você vai fechar uma padaria por esse valor mensal, tá? Obviamente, talvez a padaria seja um valor bem mais baixo do que esse, tá? Então, muito cuidado com o preço, porque não é só o quanto você quer, mas é o quanto também o mercado que você escolheu pode pagar. Então, muito cuidado, planeje muito bem, se organize muito bem, né? Antes de abrir uma agência, aqui no canal tem muito conteúdo, você vai encontrar muito conteúdo, consome tudo que tem por aqui antes de você abrir a sua agência digital. E quanto mais você planejar, isso dado do Sebrae, tá? Quanto maior o planejamento que você faz, mais detalhado, mais chance de sucesso você vai ter em qualquer tipo de empreendimento, não só como agência digital. Mas fica aqui a dica, estuda, pensa no seu mercado, pensa no seu nicho, pensa a sua proposta de valor, qual é o seu preço para o mercado, e aí quando você for abrir, você vai estar muito mais estruturado e sua chance de dar certo é muito maior, beleza? Sou o Fábio Ricota, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece de assinar o canal aqui, porque tem vídeo novo sobre gestão e vendas de agências digitais todas as semanas, beleza? Um abração e até a próxima.